Olá, meus amores! Olha eu aqui de novo trazendo um conteúdo muito bacana para vocês hoje, tá? Hoje nós vamos falar como é possível você ter o seu próprio grupo de compras, mesmo tendo filhos pequenos. Pois é, eu sei que isso já deve ter passado pela sua cabeça. Eu não consigo, como que eu faço isso? Eu tenho filhos, não tenho babá, não tenho quem deixar. E hoje eu vou contar para você como eu consegui e como outras mulheres também têm conseguido abrir o seu próprio negócio através de grupos de compras, trabalhando de casa e com os filhos. Para você que não me conhece, eu sou a Letícia Lamanier, dona do grupo de compras Perfeita Escolhas, e eu ensino mulheres a terem seu próprio negócio através do grupo de compras. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, continue comigo até o final do vídeo e depois você me conta se esse assunto te ajudou ou não, tá bom? Então, primeiramente, eu quero começar falando um pouquinho sobre a minha história, tá? Como eu consegui driblar essa dificuldade, como eu consegui encarar essa dificuldade de trabalhar com os filhos dentro de casa. Para vocês que já assistem os meus conteúdos, já devem ter visto outros vídeos onde eu falei como eu comecei o grupo de compras, né? A primeira comprinha que eu fiz, eu estava grávida, né, do meu segundo filho. Eu já tinha uma filha, a Lala, com 1 ano e pouquinho, mais ou menos. E aí foi meio que, como se diz, meio sem muito planejar, né? Abrir um negócio. Foi algo independente mesmo, que eu precisava comprar algumas coisas. Aí eu fiz a minha primeira compra. Eu não sei se eu tenho foto aqui, eu vou tentar botar aqui no vídeo uma fotozinha de eu buchudona organizando a compra, né? E aí depois eu fui fazendo isso, todo esse processo. E aí hoje eu parei para pensar e pensei assim, como que eu consegui dar conta, né? E a minha primeira questão para vocês eu vi muito em mim a questão do me sacrificar para conseguir abrir um negócio. Porque não tem como, gente. Quando a gente tem filhos, eles demandam muito tempo da gente. A gente sabe disso, eu tenho 2 filhos. E realmente a gente fica mais cansado, a gente tem que trabalhar. Se você trabalha fora, você vai me entender. Eu trabalhava fora também quando eu comecei o grupo de compras. Então eu trabalhava fora, tinha 2 filhos. Um ainda estava na barriga, né, quando eu comecei. Mas depois ele nasceu, né, porque não teve muito como. E esse processo de como que eu organizo a compra, como que eu respondo o cliente, como que eu dou conta, né? E eu realmente percebi que eu precisava sacrificar alguma área da minha vida. Sacrificar no sentido assim, eu precisava arrumar um tempo, né? E no início, o tempo que eu arrumei foi o meu tempo mesmo de descanso, tá? Então, o que eu fiz? Normalmente quando as crianças estavam dormindo, eu poderia estar dormindo, mas eu preferi dar oportunidade ao meu negócio que eu estava começando. Então, eu me dediquei mais tempo em responder perguntas, em criar catálogo, em pesquisar marcas novas, nesse momento em que as crianças estavam dormindo durante o dia. Outra coisa que me ajudou bastante foi o meu marido que me ajudava. Então, assim, às vezes a criança estava acordada, sei lá, final de semana, porque durante a semana eu estava trabalhando, ele descia com as crianças 2 horinhas lá embaixo no parquinho. Aí nessas 2 horinhas eu já pegava, lançava pedido, tirava dúvidas. Meus filhos, eu sempre fiz uma rotina com eles de dormirem cedo, tá? Então eu sei que tem muitas crianças aí que tem uma rotina que vai dormir 10, 11, meia-noite. Então nos meus filhos eu sempre fiz a rotina de colocar para dormir às 8 horas da noite. Então eu sei também que isso tem uma consequência, logo eles acordam mais cedo. Mas lá em casa sempre, a partir das 8 é tudo desligado e é para colocar eles na cama. Então esse momento depois das 8 me ajudava muito. Então 8h30 mais ou menos eles já estavam dormindo, né? Claro que no início com o Lucas, né, que foi o segundo filho, não é a noite inteira, né? Então você tem que acordar à noite para fazer. Mas normalmente eu colocava eles para dormir e nesse horário livre eu já adiantava de 8 às 10 mais ou menos e ia dormir às 10. Então eu tinha mais 2 horinhas aí de trabalho, de poder fazer bastante coisa, responder cliente e tal. E quando ele era neném ainda acordava muito à noite, né? Porque ele acordava a cada 3 horas mais ou menos, às vezes a cada 2 horas para mamar, eu tinha esse tempo precioso para responder cliente, tirar dúvida. E por incrível que pareça, eu encontrava muitas clientes no meio da madrugada, perguntando, tirando dúvidas, porque é a hora que eu estava amamentando meu filho e respondendo no WhatsApp, o que você vai fazer enquanto seu bebê está amamentando? Não tem muito o que fazer, né, durante a madrugada. E meu filho acordava acho que umas 3 a 4 vezes à noite, e nesse horário, para eu não dormir e deixar o menino cair, eu estava respondendo cliente, pesquisando loja, pesquisando fábricas, e era o momento que eu tinha. Ele mamava em uma média assim de 15 a 20 minutos mais ou menos. A Lavínia, que foi minha primeira filha, que eu ainda não tinha um grupo de compras, ela mamava 40 minutos. Então podia ter sido ao contrário, né? Que eu teria 40 minutos. Mas no caso do Luquinhas,
ele mamava menos tempo, ele mamava de 15 a 20 minutos, mas eu tinha aí de 15 a 20 minutos a cada mamada durante 4 vezes à noite, então eu tinha praticamente 1 hora cada madrugada para responder cliente, pesquisar novas fábricas e várias coisas assim que eu conseguia responder as clientes no WhatsApp, né? Então eu tirava bastante dúvida e eu encontrava outras mãezinhas no Zap, que era muito legal também, que elas falavam, você também tá acordada? Eu falei, pois é, tô aqui dando de mamar. Então era bem legal que eu trocava umas ideias com as clientes também, tá? Então eu acho que a questão dos filhos não são impeditivos para a gente ter o nosso próprio negócio. Os impeditivos que a gente tem não são os filhos, são nós mesmos, né? Porque o que acontece? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente simplesmente dá um jeito. Porque 24 horas todo mundo tem. As grandes empresárias e aquelas pessoas que realmente não querem fazer nada, digamos assim, da vida, também tem. Então, por que uma pessoa é uma grande empresária, tem um monte de coisas, sei lá, trabalha em um monte de lugares, fez um monte de MBAs aí da vida, e a outra pessoa não é nada? Alguém se dedicou melhor o seu tempo, conciliou melhor o seu tempo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava me sacrificar. Então, assim, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar descansando enquanto meu marido desce com as crianças. Claro que em alguns momentos eu também tirava para descansar, porque senão você morre, né? Você não dá conta. Mas eu consegui sacrificar alguns momentos para esse iniciozinho, né? Como se diz assim, para começar a fazer a roda girar. Então, eu não tinha clientela, ninguém sabia o que eu era, ninguém sabia o que eu fazia. Então, eu precisava arrumar um tempo para fazer esse grupo de compras acontecer. Então, foi nesses horários que eu falei aqui para vocês que eu comecei a fazer isso. E aí começou a dar certo. Aí fiz uma compra, aí depois no outro mês eu fiz mais uma compra, e aí foi aumentando, as clientes foram chegando, e aí chegou o momento que eu percebi que eu precisava de mais tempo do que o que eu já estava fazendo. Só que aí teve um grande diferencial nesse quesito, foi que eu já tinha um dinheirinho entrando todo mês que eu não tinha antes, que já era minha renda extra. Então o que eu fazia? Como eu ainda estava de licença maternidade, foi bem quando meu filho nasceu, o Luquinhas, não tinha como botar na creche e eu não tinha coragem de deixar com uma babá assim sozinha. Então o que eu fiz? Eu contratei uma babá, uma menina que me ajudava meio período, né? Só que eu não queria deixar ela sozinha com meu filho e eu dentro do meu escritório. Porque eu, no fundo do meu coração, sempre tive medo, né? De pessoas assim. Eu preferia deixar numa creche do que deixar com uma babá. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, gente, eu preciso de alguém para vigiar essa babá, na minha cabeça, né? E na creche ainda não pegava porque ele era muito pequenininho. Aí o que eu pensei? Vou para casa da minha mãe. Minha mãe trabalha o dia inteiro, mas tem gente lá e as pessoas podem ajudar a olhar o Lucas junto com a babá. Então, todos os dias, ela lá já ficava na creche, né? Então, todos os dias eu saía, deixava ela lá na creche e ia para casa da minha mãe. Eu literalmente atravessava a cidade, gente. Foram quase 6 meses, mais ou menos. Acho que 6 não. Acho que foram 6 meses que eu fiz isso. Saía da Octogonal, ia na Asa Sul, deixava minha filha na Asa Sul, na creche, ia para casa da minha mãe, que é no Varjão, que é o outro lado da cidade, passava a manhã inteira lá com ela. Aí nesse período da manhã eu estava sem trabalhar, sem fazer nada, e a menina chegava no período da tarde. Aí a menina chegava, eu deixava o bebê com a menina lá dentro da casa da minha mãe, todo mundo vigiando, todo mundo fazendo tudo certinho, e eu entrava pro quarto da minha mãe e ia trabalhar. Então eu tinha aí de 3 a 4 horas mais ou menos de trabalho todos os dias. E aí foi quando eu consegui dar uma alavancada nas minhas vendas, porque quanto mais tempo você se dedica ao seu negócio, mais ele começa a render, mais ele vai prosperando, enfim. E isso eu percebi que foi muito importante para mim, muito, muito mesmo, nessa questão de criar oportunidade de horário. Eu poderia ter ficado em casa e dado a desculpa de que eu tenho filhos, eu não dou conta, é muito difícil, poderia. Mas eu me sacrifiquei mais uma vez em questão do cansaço, de ter que acordar cedo, de fazer toda essa rotina de carro, mas graças a Deus funcionou. Eu fiquei acho que 6 meses mesmo fazendo isso todos os dias, aí voltava, pegava a Lavínia na creche e vinha para casa. Aí até que finalmente o Luquinhas teve idade, né, e foi chamado pela creche do governo, foi esse ano, né, no início do ano, e aí foi quando eu realmente consegui trabalhar 40 horas direto com o grupo de compras, tá? Então assim, quando eu comecei, eu trabalhava fora, estava grávida com um bebê, né? Tinha um bebezinho, a Lavínia, de 1 ano, um pouquinho, e estava grávida do Lucas. Então, eu fazia no tempo que dava, na hora que eles dormiam, na hora que meu marido descia e cuidava deles, nesses horáriozinhos que eram mais tranquilos, às vezes desenho, com a Lavínia, enfim. A gente ia fazendo esses horários assim e eu ia trabalhando esporadicamente.
Claro que nesse início a gente faz menos compras, a gente faz compras mais fáceis. Nessa época eu jamais ia fazer uma Paramount da vida, uma compra gigantesca, porque eu sei que eu não daria conta, né? Mas funcionava. Fiz várias comprinhas que me renderam vários dinheirinhos, que me ajudou muito. E aí depois que eu consegui uma babá, e lá no caso da minha mãe eu comecei a ter um tempo um pouco maior, então eu comecei a fazer uma compra por semana, foi quando eu comecei a fazer uma compra por semana. E aí quando o Luquinhas conseguiu a vaga na creche, foi quando eu também já tinha pedido licença do meu antigo serviço, tinha pedido demissão, né? E aí foi quando eu comecei a fazer o grupo de compras diretão, 40 horas, e aí foi quando deu um boom, no final do ano pra cá, né, mais ou menos. Foi nessa viradinha, né, do Lucas conseguir a creche e eu abri o grupo de compras mesmo. Gente, sério, como é bom a gente colocar os filhos na creche, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, eu sei que não tem muito a ver com o grupo de compras, mas eu sei que tem muitas mãezinhas que têm esse apego com o bebê, eu sei que é muito importante, mas também é muito importante que a gente, mãe, tenha a nossa independência, a gente tenha os nossos momentos de crescer. Talvez você opte, por exemplo, em cuidar dos seus filhos, do seu filho até 2, 3 anos, integral, tudo mais, sem fazer nada, tudo bem, é uma opção sua, não tem nada de errado com isso, tá? Mas a minha opção é, eu quero ter condições financeiras para dar o melhor para os meus filhos. Eu sabia que se eu demorasse muito, poderia atrasar. Foi aquela, eu já até falei um vídeo para vocês sobre isso, que foi quando eu fiz os 30 anos, né? Me bateu um estralo, assim, cara, eu tenho 30 anos, eu preciso decidir hoje o que eu quero da minha vida. Porque quando eu chegar a 40, 45, 50, aí já era. Aí não dá mais para eu querer me sacrificar muito, porque querer dar, né? Mas assim, é muito mais difícil você conseguir algo com essa idade do que agora. Então foi quando eu decidi sair do meu emprego, abrir o meu próprio negócio, fazer aquilo que eu amava fazer, que é trabalhar com venda, trabalhar com pessoas, e algo que dava dinheiro e resultado rápido, né? Então, nesse estralo assim que teve na minha cabeça, eu falei, cara, eu preciso fazer. Então eu tive que sacrificar, eu deixei o meu bebezinho 1 ano, acho que 1 ano e 2 na creche, né? Então muita gente falou, nossa, você já vai deixar o Luquinhas na creche, não sei o quê, né? Mas gente, do fundo do meu coração, eu sou muito tranquila em relação à creche, minha filha já era de lá, então ela, como se diz, eu tinha uma tranquilidade muito grande, porque eu sempre fui adepta à creche, porque a creche, ela tem mais pessoas vigiando o bebê, né? Então, assim, são mais pessoas olhando, é uma creche grande, conhecida, então, pra mim era mais tranquilo do que deixar uma babá dentro de casa. Mas tem gente que prefere babá, porque tem menos contágio, a criança não fica doente, enfim. Então, vamos voltar ao assunto, só pra dizer um pouquinho pra vocês o porquê que eu escolhi deixar na creche, porque eu precisava de mais tempo pro meu trabalho. E hoje, por exemplo, eu tenho mais tempo com os meus filhos. Então, assim, quando eles chegam da creche, eu brinco com eles, a gente fica de 6 às 7 horas todos os dias com eles no parquinho, né? Agora não, por causa da quarentena, né? Mas na rotina normal era essa. Então a gente chega da creche, fica de 6 às 7 horas da noite até no parquinho, brincando, a gente fica literalmente brincando com eles. Então eu e meu marido brincando com os dois, que é o tempo que a gente tem de atenção com eles. Chega em casa, banho, comida e cama. No outro dia, creche o dia inteiro, né? Normal. E final de semana para eles, por conta. Então eu acho que o importante quando a gente vai conseguir um tempo para o nosso negócio é a gente aproveitar a melhor forma possível. Então não adianta também a gente falar assim, eu quero ser uma excelente mãe, uma mãe maravilhosa, passar o dia inteiro com o filho dentro de casa, mas também não brincar com o filho. Então é meio que uma coisa não encaixa com a outra, entendeu? Então o tempo que eu tenho com meu filho, eu pego e me dedico 100% a ele. No tempo que eu estou trabalhando, eu estou me dedicando 100% ao meu trabalho, tá? Então fecha essa aspas gigantescas que eu falei de creche, de filhos, mas eu queria exemplificar para vocês conhecerem como eu fiz, tá? Então, foi algo que funcionou para mim, tem dado certo. Hoje eles estão na creche, agora não, por causa que tá fechado, né? Mas a minha mãe tá ficando com eles para mim, então isso tem me ajudado bastante. Mas aí, você deve estar pensando assim, Letícia, mas você teve sua mãe, você conseguiu pagar uma babá? A minha resposta é sempre a mesma para todo mundo. Gente, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, eu consegui um método, uma fórmula, que consegui fazer com que eu conseguisse trabalhar. Então, eu me virei nos 30, trabalhei de noite, trabalhei nos horários que os bebês estavam dormindo. Então, eu acredito do fundo do meu coração que você vai conseguir um horário, uma fórmula, uma vizinha, uma amiga, uma mãe, vai pagar uma babá para ficar na sua casa enquanto você está trabalhando. Você vai dar um jeito. E a ideia você precisa dar um jeitinho, achar um horário para você conseguir trabalhar, para você começar a sua primeira, segunda compra. Porque conforme você vai fazendo as comprinhas, o resultado vai vindo e com o resultado você já consegue contratar uma babá, você já consegue contratar uma creche, e aí você já consegue visualizar isso para você ter mais tempo, para você poder investir no seu negócio, tá?
Então, no início, é o sacrifício, não tem como. Então, não há resultado sem sacrifício, gente. Não adianta você olhar aí no YouTube, no Facebook, esses resultados dessas pessoas que ganham muito dinheiro e achar que caiu de paraquedas lá na casa dela. O negócio que ela fez, ela não trabalhou, ela não teve que estudar à noite, ela não fez nada, por isso que ela ficou rica. Não é assim. Todo mundo que é empreendedor dedica muito tempo ao seu negócio, dedica muito, principalmente no início. O tempo é mais no início, porque depois que você consegue montar o seu modelo de negócio, tudo funcionando, aí você consegue tendo mais tempo. Então, antigamente eu trabalhava que nem uma louca, em vários horários, para conseguir dar atenção a todas as minhas demandas do grupo de compras. Aí hoje em dia já, mas não. Então, assim, eu já encontrei algumas pessoas que me ajudam, eu já tenho alguns freelancers que me ajudam a separar pedidos, então faz com que eu tenha mais tempo. Eu já contratei 2 estagiários que me ajudam também, né? E eu quero contratar mais um agora. Então a gente vai, quanto mais a gente vai vendendo, mais dinheiro vai entrando para nossa empresa, mais pessoas a gente pode contratar, e isso vai fazendo com que o nosso tempo vai, não que diminuindo, mas a gente tenta que trabalhar menos, se sacrificar menos, e o resultado continua, entendeu? Então essa é a ideia. Então pensa aí na sua agenda, no seu horário, em que horários você tem livre para você conseguir fazer o seu grupo de compras, tá? Para começar. E, gente, a gente começa pequena, a gente não precisa começar fazendo uma mega compra, vendendo um monte de caixa, passar uma semana separando. Faz uma compra pequena. Você vai gastar aí praticamente 15 minutos por dia, respondendo aos clientes, assim. 15 minutos por dia? Não, talvez um pouquinho mais, assim. Cada 2, 3 horas, 5, 6 minutinhos. Aí você vai respondendo as perguntas que elas vão entrando durante o dia, né? Então, você tá brincando com seu filho na sala, 5 minutinhos você olha e responde. Aí mais tarde, não sei o que, alguém tá dando banho no seu filho, seu marido chegou e tá dando banho no filho, aí você vai lá e responde um pouquinho das mensagens. Então dá pra você conseguir conciliar os seus horários e ir respondendo aos clientes. Seu filho dormiu, você pega lá mais intensivo, 1 hora e meia, e faz um catálogo, lança os pedidos. Então tem como, tá? É fácil? Não é fácil. A gente tem que se dedicar, a gente vai se sacrificar alguns momentos, a gente vai deixar de assistir um filme no Netflix no final de semana para poder trabalhar. É assim. Mas com o tempo vai melhorando e a gente vai entrando mais dinheiro e a gente vai conseguindo contratar mais pessoas para nos ajudar. E aí depois é só alegria. Tá, gente? Outra coisa é que vocês devem estar pensando assim, deu certo para você, mas você soube se organizar. Gente, você consegue se organizar. É só você querer, tá? Então, se você não quer, não adianta. Nada que eu fale aqui, nada que eu exemplifique que vai fazer com que você mude de ideia. Tá? Mas mesmo assim eu trouxe outras provas, tá? Outras pessoas que também conseguiram para dar de exemplo para vocês. Então assim, não sou só eu que faço grupo de compras. Em Brasília tem várias pessoas que fazem grupo de compras. A maioria delas tem filhos, então elas também dão conta. Das minhas alunas da mentoria, algumas também têm filhos e eu fui perguntar para elas como que elas conseguiram, né? Então uma delas me falou assim, durante o dia tenho a babá que ajuda e à noite o meu marido me ajuda. Então, assim, foi o jeito que ela conseguiu. Mas você deve estar pensando, mas ela tinha dinheiro para pagar uma babá. Pode ser, mas pode ser que não tenha. Então, uma outra aluna minha, vou até pegar aqui para vocês, para eu ler, peraí. Bem, estou sozinha com ele. 2 dias da semana tem uma pessoa que pode me ajudar, uma parte do dia brincando com ele, assistindo desenho, passeando no condomínio, entre uma mensagem e outra que eu faço. Confesso que a escolinha está fazendo falta. Então, gente, durante essa época de quarentena é mais difícil, mas a gente consegue. Quem quer, dá um jeito. Vai conseguir alguém para ficar em alguns horáriozinhos, pra gente conseguir um pouco mais de tempo. E o que eu quero dizer para você é que se eu conseguir 2 aluninhas, isso aqui são exemplos de 2 aluninhas minhas da mentoria que também conseguiram. Eu conheço várias meninas que fazem grupo de compras, tá? Que também têm filhos e também conseguem. Então, não é só você, tá? Que passa por essa dificuldade, que tem filhos. E eu quero te dizer que se você não abrir o seu grupo de compras, na verdade não é que se você não abrir o seu grupo de compras, é assim, você pode até não abrir seu grupo de compras, mas não dê a desculpa que você não abriu o seu grupo de compras porque você tinha filhos e isso não dava tempo para você conseguir fazer o seu trabalho, tá? Porque isso é uma desculpa que não encaixa, assim, sabe? Algo que impede? Não é algo que impede, é algo que dificulta um pouco o nosso trabalho, sim, dificulta porque demanda nosso tempo. Mas é totalmente possível, tá? Abrir um grupo de compras, tendo filhos pequenos, é totalmente possível. Porque eu consegui fazer, várias mães conseguem fazer, e você provavelmente também vai conseguir fazer. Você apenas vai ter que gerir melhor o seu horário, tá bom? Então, eu quero deixar um desafio aqui para você.
se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, e pensou, Letícia, eu realmente preciso organizar o meu horário melhor, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo, fala assim, Letícia, eu tenho filhos, mas eu consigo abrir um grupo de compras, tá bom? Então deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que você assistiu o vídeo todo até o final, e isso vai me motivar também a conseguir gravar mais vídeos para vocês. Se você tiver dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, só deixar nos comentários também que a gente vai responder, tá bom? Um beijo, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.